A gente começa, claro, com a informação de que a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para investigar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil depois da eleição de 2022. A gente chama direto de Brasília o repórter André Anelli. André, boa noite, bem-vindo. Neste dia agitado, quais são as últimas informações? Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Eu continuo aqui na sede da Polícia Federal, onde o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, segue prestando depoimento. Enquanto a Polícia Federal cumpria os mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações de uma suposta tentativa de golpe, os agentes encontraram uma arma com o registro vencido e uma pepita de ouro de aproximadamente 40 gramas, ambas na casa do presidente do Partido Liberal, o PL. O porte ilegal de arma de fogo e a chamada usurpação de mineral vão fazer com que Valdemar passe pelo menos a noite preso na Superintendência da Polícia Federal, para onde ele deve ser encaminhado em instantes. Essa é uma das consequências indiretas da Operação Tempus Veritatis, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e teve diversos outros alvos, entre eles o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes dessa operação, que começou logo cedo, a gente confere na reportagem completa do Bruno Pinheiro. Na casa de Anderson Torres, a Polícia Federal chegou logo cedo e foram apreendidos 2 HDs e documentos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas residências de Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, General Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, General Estevão Caus, ex-chefe do Comando de Operações do Exército, Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha, e Tércio Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, que ficou conhecido como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, Ailton de Barros, um coronel reformado do Exército. Na casa de Valdemar Costa Neto, o presidente do Partido Liberal, partido de Bolsonaro, a polícia encontrou uma arma de fogo ilegal. O flagrante foi identificado enquanto policiais faziam buscas em um dos endereços de Valdemar Costa Neto como parte da operação. Sem apresentar o documento da arma, a prisão de Valdemar Costa Neto foi decretada. Aliados de Bolsonaro alegaram que a arma era do pai de Costa Neto e guardava como lembrança. Além do presidente do PL, também foram detidos o Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, um coronel do Exército e ex-assessor especial de Bolsonaro, o coronel do Exército Bernardo Romão Neto, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. A Polícia Federal também esteve na casa de Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis. As ordens foram expedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou que Bolsonaro entregasse o passaporte e não falasse com outros investigados. O passaporte de Bolsonaro não estava na casa em Angra dos Reis. A investigação tenta elucidar a participação dessas pessoas nos atos do 8 de janeiro, quando milhares de manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF. Segundo a Polícia Federal, os investigados se uniram para disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral, com o objetivo de criar uma condição para intervenção militar que mantivesse Jair Bolsonaro no poder. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo se dividiu em 2 partes. O primeiro era voltado a construir e divulgar informações falsas sobre uma suposta violação nas urnas, apontando a falaciosa vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação que continuou mesmo após o resultado da eleição. O segundo eixo atuava em atos como subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito, ou seja, para concretizar um golpe. Essa etapa, de acordo com as investigações, tinha o apoio de militares ligados a táticas e forças especiais. Ele que está na sede da PF em Brasília, eu te pergunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o passaporte dele à Polícia Federal? Durante todo o dia ficou essa discussão, mas qual é o detalhe em relação a isso?
Sim, Tiago, houve essa entrega do passaporte de Jair Bolsonaro. Essa entrega foi feita de acordo com Fábio Weingarten, que era assessor, então, do ex-presidente da República e continua como um dos advogados de defesa dele. Essa entrega aconteceu na sede do Partido Liberal antes de meio-dia. Portanto, os investigadores já estão com o passaporte do ex-presidente da República. E aí, para complementar, então, as informações do Bruno Pinheiro, a gente traz a repercussão dessa operação da Polícia Federal que aconteceu durante todo o dia de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao jornal Folha de São Paulo que é vítima de perseguição. Ele também pediu para que as autoridades o esqueçam, já que, segundo ele, existe outra pessoa governando o país. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manteve uma agenda que já estava prevista, então, uma viagem para os Estados Unidos, mas nas redes sociais ela se manifestou, ela ironizou uma frase da atual primeira-dama Janja da Silva, que disse que, se tudo desse certo, a prisão de Jair Bolsonaro sairia logo. E o ex-vice-presidente e atual senador, Hamilton Mourão, também falou sobre perseguição política. Tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. E em nota à imprensa, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, também se manifestou. Ele disse, abre aspas, a ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Segundo ele ainda, agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Fecha aspas, essas então as palavras do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também repercutindo essa operação da Polícia Federal no dia de hoje. Tiago. É isso, André Anelli segue de plantão na sede da PF em Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações. E já girando aqui os nossos comentaristas, muitos assuntos para se discutir depois dessa operação de hoje. O Cristiano Vilela aqui nos estúdios, a nossa Dora Kramer conosco como sempre, para a gente tentar dividir um pouco os assuntos, né? Porque são muitos os temas. Ô Dora, depois de tanta conjectura, muitas ilações, nós temos agora provas da Polícia Federal. É possível dizer que houve realmente uma tentativa de golpe no Brasil pós-eleição de 2022? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, eu acho que o que é possível dizer, com toda certeza absoluta, por tudo que foi exposto, é que houve um planejamento para um golpe. Isso eu acho que está posto. Dá para discutir, porque aí tem nuances, se isso, o que aconteceu se configura realmente uma tentativa, mas o planejamento de um golpe, quanto a isso, não há a menor dúvida, não só pelo exposto hoje com muita contundência pela Polícia Federal, coisa que a gente não sabe ainda se deve ser uma pontinha das investigações, isso aliado a todo o comportamento dessas pessoas que foram alvo hoje durante principalmente os anos de 2022, 2021 e 2022, evidentemente que houve um planejamento. E um planejamento, ele não é algo que deve ser visto como uma coisa menor. Ele é muito importante, ele requer punições. Por quê? Se o golpe tivesse se materializado, os golpistas estariam no poder e os legalistas na prisão. E esse filme a gente já viu, faz agora, em março, 60 anos. Ô Vilela, falando, claro, no lado da justiça, como é que a gente pode entender essa operação de hoje? Nos bastidores dessa operação, há informações de que o relatório foi muito bem fundamentado, principalmente com provas,
com áudios, tem até um vídeo de uma reunião que não vazou ainda para a imprensa, para não dar margem a contestações. Claro que todo mundo tem direito de se defender, enfim, mas seria, a partir de agora, um amadurecimento dessa área da justiça para não acontecer como houve com a Lava Jato, com muitos furos, apesar de toda a corrupção que a Lava Jato descortinou? Boa noite. Tiago, uma boa noite a você, a Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Nesse sentido, eu vejo que há um avanço. Se estivéssemos na Lava Jato, teríamos hoje 30 mandados de prisão sendo cumpridos no Brasil. O fato é que não há que se fazer prisão à torto e direito e eu espero que o Brasil tenha aprendido essa lição. De fato, ainda existem algumas questões que não ficaram claras e tem alguns elementos que nos fazem questionar. Por exemplo, uma grande parte dessas provas foram colhidas através da delação de Mauro Cid. E a delação de Mauro Cid vem de uma prisão preventiva que foi decretada por um tema considerado de pouca relevância, aquela questão das vacinas, do cartão de vacinação, enfim. Isso pode ser margem de contestação. Eu tenho certeza que os envolvidos vão bater nessa tecla para contestar as medidas de hoje. Mas o fato é que temos realmente investigações em trânsito, em caminho, e esperamos todos que seja seguido os trâmites legais para que as partes possam se defender e tentar esclarecer essas evidências muito fortes que foram colocadas hoje. Dora, muitas vezes é difícil a gente avaliar uma operação como essa sem se lembrar da própria polarização e os efeitos políticos já estão acontecendo. A própria fala do senador Mourão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, qual que deve ser a repercussão, a ebulição política que isso deve provocar? Lembrando que estamos às vésperas do carnaval, não sei se o assunto esfria, como a gente diz no nosso jargão jornalístico. Que não esfria não, Tiago, porque ele é muito forte, porque ainda boa parte, ou melhor, grande parte do que a Polícia Federal tem ainda está sob sigilo, como você mesmo se referiu. O tal do vídeo da tal da reunião gravada, que maluquice, né? Gravada pelo Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, ele não veio a público, mas ele virá. E quando ele vier, porque uma coisa é o relato, né, do que estava nesse vídeo. Outra coisa é a exibição do vídeo. Então, isso tende a manter a ebulição, porque os fatos são muito graves. As evidências, os indícios também. E, evidentemente, que haverá repercussão política muito grande, até porque estamos em ano eleitoral, né? Isso aí não vai terminar tão cedo, sabe? Do jeito que para onde essa investigação ela embicou agora de uma maneira até como uma resposta. Vocês lembram, né, que estava todo mundo reclamando, todo mundo não, mas boa parte das pessoas reclamando que não se pegavam os peixes grandes, só os peixes pequenos, aqueles malucos que foram lá depredar a Praça dos Três Poderes. E, no entanto, a Polícia Federal, 1 ano e 1 mês depois, não é tanto tempo, bateu a porta dos tubarões. Agora, Vilela, chama a atenção o seguinte, a gente estava falando sobre o senador Mourão, ele terminou o governo meio que escanteado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele é um dos primeiros, ou talvez o primeiro a ir para a tribuna e fazer uma defesa do grupo que esteve no poder no último governo, né? Isso é interessante. Exatamente, é interessante você ver que existem picuinhas, mas lado é lado. E o Mourão é militar, ele tem uma formação militar, uma cabeça militar e ele defende, ele vai para o combate para fazer a defesa do seu lado político e das instituições, no caso do Exército. Porque, no entendimento do senador, as Forças Armadas teriam sido vilipendiadas com essas medidas de hoje. Então, eu vejo que, do ponto de vista político, esse debate ele tem que ocorrer sim. Nós não podemos ter o samba de uma nota só, nós não podemos ter apenas um discurso. A democracia, ela existe com a diversidade de opiniões e o parlamento tem que ter a liberdade de funcionar, a oposição tem que ter a liberdade de colocar as suas manifestações. Dora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o André Anelli falou, já entregou o passaporte dele. Agora, integrantes da oposição de hoje no Congresso Nacional falam que Jair Bolsonaro está preso, entre aspas, no Brasil, porque não pode deixar o país em relação a essa decisão sobre o passaporte dele. Esse discurso da oposição de defesa ainda em relação ao governo anterior, de que forma que isso deve ser encaminhado e pode mudar se algo mais grave surgir? Acho que pode mudar e a gente vai ver ainda, porque eu achei
hoje as manifestações até comportadas, digamos assim, sabe, do próprio presidente Jair Bolsonaro, não demonstrou a mesma irritação que ele demonstrou naquela ação contra o filho dele, Carlos Bolsonaro, a manifestação do Anderson Torres, a pronta entrega do passaporte, porque ficou todo mundo muito assustado, exatamente como a gente está aqui tentando compreender qual é a extensão disso, o mundo político também. E depois tem o caso do Valdemar, que vamos falar, né? Claro. Que é essa, do ponto de vista político, realmente caiu, assim, vou usar um clichê, né? Como uma bomba no mundo político. Então, nesse momento, fica todo mundo esperando para ver para onde as coisas vão para poder se posicionar. O senador Mourão se posicionou, aí eu acho que quem vilipendiou as Forças Armadas não foi a Polícia Federal, e sim os militares que cometeram esses atos, se envolveram nisso, mas de qualquer forma já é uma manifestação. Houve também, né, gente, uma entrevista de alguns deputados políticos da oposição, fazendo manifestações, mas, sabe, num tom muito contido ainda. Bom, já que você falou de Valdemar Costa Neto, Dora, a prisão dele se deve por arma ilegal e também encontraram pepitas de ouro com ele, mas de qualquer forma, politicamente para o PL. O que isso representa? Claro que os integrantes do partido vieram a público, como você destacou, para fazer uma defesa do presidente do partido, mas politicamente, o que isso representa você ter um presidente de um partido detido? Olha, num primeiro momento, um horror, né? Agora, a gente sabe também, o Valdemar também não é estranho a esse ambiente policial, de prisão, já passou bom tempo na cadeia por causa de escândalos de corrupção, ora vejam, do governo do PT, ao qual ele era aliado, e tudo isso depois se recuperou, depois de muito tempo, é verdade. Agora, no calor da coisa e pelo fato da gente ter ano eleitoral, o PL ser o partido do presidente da Câmara, ser a maior bancada, está aí no centro, lutando para fazer várias prefeituras, é um baque considerável. Agora, qual é o efeito daqui para frente? Acho cedo para a gente tentar adivinhar isso. No momento, é muito ruim. Ô Vilela, ainda falando sobre Valdemar Costa Neto, é interessante o seguinte, que o porte de arma de forma ilegal é afiançável, né? Ele pode pagar para sair da prisão, mas no caso de mineral, que ele também tem essa característica da prisão de hoje, isso não. Queria que você ampliasse um pouco essa discussão jurídica também em relação à prisão de todos e as possíveis prisões que poderemos ter pela frente, dependendo, claro, das investigações. Olha, Tiago, quando se tem medidas de busca e apreensão, muitas vezes se encontra elementos fortuitos e que dão base para uma prisão preventiva ou que dão base para outro tipo de investigação. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se permite, através de uma decisão judicial, esse tipo de medida de busca e apreensão. Nesse sentido, você vê que Valdemar Costa Neto, até pelos relatos da peça que foi apresentada e que justificou esses mandados, ele, na tal da reunião, ele teria sido, inclusive, voz contrária a qualquer medida contrária à democracia, enfim, mas, de qualquer forma, ele acabou sendo preso. E preso por quê? Por algo que não está nem um pouco relacionado. Então, algo que foi encontrado e que, de fato, a legislação ela é clara. Se de fato ficar realmente comprovado que ele detinha essas gramas de ouro sem que fosse algo legal, algo registrado, ele vai ter que ser preso mesmo e responder judicialmente por esse crime. Ainda na operação dessa quinta-feira, a Polícia Federal encontrou na sede do Partido Liberal, em Brasília, um documento com uma prévia de um decreto de instauração do estado de sítio no Brasil. No documento aparece a expressão "dentro das 4 linhas da Constituição", já usada, inclusive, pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O documento em questão não estava assinado. De qualquer forma, Dora, é o que você falou no começo, né? Nós temos indícios, né, ou pelo menos de um planejamento, mas essa minuta ou essa possibilidade de decretação de estado de sítio, isso agrava de que maneira em relação a essa operação de hoje?
Olha, é um fator a mais, porque esse documento é apócrifo, né, como você disse, tem a expressão nas 4 linhas, que é uma expressão usada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas se alguém escreveu, querendo escrever para ele falar, natural que colocasse uma expressão que era usual no vocabulário dele. É um fator a mais, mas ainda é um indício, porque foi encontrado na sala dele, no PL, né? Agora, o que surpreende, gente, é isso. A pessoa, se foi o presidente Jair Bolsonaro, fez a minuta, ou quem quer que tenha feito, deixa ali na sala, o outro grava a reunião em vídeo, em que estão ali urdindo a descredibilização das urnas eletrônicas. É uma coisa que chega a ser surpreendente, a disfarçatez, porque aí eu acho que não é descuido. Muita gente diz assim, atrapalhada, são os trapalhões. Não, eu acho que é o sentido da impunidade, porque, como eu disse, se essa coisa tivesse dado certo, os golpistas estariam no poder. Ô Vilela, tentando fazer uma distinção jurídica, né? Quando o Anderson Torres foi detido, se encontraram lá alguns documentos com ele e até uma espécie de uma minuta, que aí, claro, isso foi desqualificado pelos integrantes do próprio PL. Mas eu pergunto, você arquitetar um golpe e você tentar dar um golpe, juridicamente as punições são as mesmas ou não há punição para quem arquiteta, por mais que existam provas? Como é que isso funciona do lado jurídico? Olha, Tiago, um golpe, ele tem que ser arquitetado com o mínimo de capacidade lógica de existir. Se eu arquitetar aqui, entre nós dois aqui e a Dora, nós 3 aqui no Brasil, falarmos que nós vamos tentar arquitetar, tomar conta do Capitólio, da sede do governo americano, da sede da ONU, isso daí vai ser uma bravata, vai ser uma bobagem, porque não existe elemento nenhum capaz de dar fundamentação a isso. Então, essas investigações, elas têm que demonstrar se de fato isso foi uma ideia concreta, se de fato houve sim uma tentativa efetiva, com instruções, com designação de forças para a tomada desse golpe e analisar se existe algum vínculo entre essas gravações, esses elementos que foram colocados hoje para a sociedade com os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, que me parece que esse vínculo é muito frágil. Eu não vi claramente uma vinculação. Então, como bem disse a Dora, a gente vai ter que aguardar. Cada dia, a cada passo, nós vamos ter novos elementos que vão poder encaixar bem as pedras desse quebra-cabeça. Por hora, apenas especulações. E Dora, politicamente, por exemplo, para Walter Braga Neto, ele foi um dos alvos dessa operação, enfim. De que maneira isso pode interferir nas aspirações políticas dele, principalmente aí no Rio de Janeiro? Totalmente, né? Claro que interfere, porque ele está ali, ele aparece, é um personagem de uma das trocas de mensagens, porque até agora essa operação, ela se baseou, que ela apresenta troca de mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid, a delação premiada dele e esse vídeo que ele guardou, foi encontrado na casa dele. E o Braga Neto, ali, ele aparece de uma maneira horrorosa, inclusive com a falta de educação sem tamanho, né? Aos palavrões, fazendo pressão contra militares que estavam refratários a essas tentativas, não queriam participar do plano de jeito nenhum, dizendo que deveria ser feita uma campanha de desmoralização, que foi feita, foi tentada, todo mundo viu, né? Então, para o Braga Neto é muito ruim, até porque políticos que têm um lastro, sabe? Bolsonaro, Valdemar, Lula, sempre tem uma possibilidade de uma recuperação à frente. O Braga Neto, o general Braga Neto, é um neófito nessa história, né? Então ele já entra na política levando um baque dessa ordem. Então eu acho que para ele o prejuízo é muito grande. Dora, eu já vou acrescentar com você e te perguntar, o que será que o prefeito Ricardo Nunes pensou hoje durante todo o dia, hein? Essa é uma boa questão. Eu acho que ele não pensa, quer dizer, ele pode ter pensado várias coisas, né? Agora, daí a dizer alguma coisa a respeito disso, eu duvido que ele vou usar aqui uma expressão bem chula, botar a mão nesta cumbuca. E Vilela, politicamente, agora a sua análise política também sobre tudo isso.
Olha, eu vejo que do ponto de vista político a gente passa a ter uma interrogação, porque veja bem, o presidente do principal partido de oposição no Brasil está numa situação que eventualmente pode permanecer preso, a gente não sabe como vai ficar a situação de Valdemar Costa Neto à frente do partido. Nós temos Jair Bolsonaro envolvido com essas questões e a cada dia surge uma novidade, a gente não sabe como pode ser o dia de amanhã. Então você passa a ter todos esses elementos, fica difícil imaginar como é que vai ser o posicionamento do PL nas eleições municipais em São Paulo, por exemplo. Será que Costa Neto estará à frente do partido para honrar seus compromissos? Será que outros grupos vão acabar assumindo o partido e, eventualmente, um Ricardo Salles da vida saia candidato? Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer. O jogo político ele está cada vez mais aquecido, especialmente olhando agora para as eleições de 2024.